Qual processador roda o Revit? Qual placa de vídeo eu tenho que usar? Quanto de memória eu tenho que ter? Se você já teve essas dúvidas, então se liga nesse vídeo que eu vou trazer um pouco da minha experiência com hardware para trabalhos no Revit. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje estamos aqui com mais uma dúvida popular, mais um vídeo da playlist NeuroBeam Responde, onde eu vou mostrar para você hoje quais são os hardwares recomendados, processador, placa de vídeo, memória, para trabalhar de forma efetiva, vamos dizer assim, de forma bem produtiva dentro do Revit. De antemão, eu já vou dizer logo que essa não é uma resposta absoluta. Não existe uma configuração que seja a configuração suprema que resolva todos os problemas. É muito variável isso e você vai entender por quê ao longo desse vídeo. Mas antes, já aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você ajuda muito a gente, é um gesto que não custa nada para você, mas que para a gente tem um significado muito forte, porque mostra também o que você gosta e o que a gente pode gerar de conteúdo alternativo aqui no nosso canal, beleza? Então dá essa força pra gente que eu tenho certeza que você vai receber tudo de volta em dobro, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, cá estamos então no site da nossa querida Autodesk, fabricante do Revit, onde eles mesmos especificam quais são os requisitos mínimos de usos do Revit. Eu tentei buscar uma versão mais atual, mas eu acho que não existe, porque eu acessei isso aqui na própria página de entrada e eles já me levaram diretamente para a versão 2022. Eu acredito também que não deve ter muita diferença em relação às versões 2023 e 2024 que lançou recentemente. Então esses são os requisitos que são recomendados pela Autodesk para que você possa trabalhar de forma satisfatória no Revit, certo? E ela separa em três formas. Primeiro, ela fala das configurações mínimas, depois tem configurações recomendadas e por fim tem configurações para modelos complexos, certo? Então seriam três níveis de configurações para você ter uma boa trabalhabilidade do Revit, a depender do tipo de projeto que você vai pegar. Vamos explorar então um pouquinho isso aqui e depois eu faço algumas das minhas considerações, certo? Inicialmente ele fala sobre o sistema operacional, Windows 10, 11, enfim, padrão, isso aqui, né? Ele então entra na parte de CPU, que é justamente o processador, e aí cita a Intel, a Xeon, a AMD, a Ryzen, enfim, cita todos os principais fabricantes de processadores e diz que o processador tem que ter aqui 2,5 GHz de processamento. Se você não sabe qual é a frequência de processamento do seu processador, você pode vir aqui em pesquisar e você pode pesquisar por gerenciador de dispositivos, certo? Se você pesquisar por gerenciadores de dispositivos, ou então se você pesquisar por meu computador e clicar em propriedades, botão direito propriedades, vai abrir essa janelinha aqui, onde você encontra qual é o modelo do seu processador e qual é a frequência desse modelo. No meu caso aqui eu tenho 2.9 GHz, eu fui aprovado aí nos requisitos mínimos de processador da Autodesk, beleza? Então essa é uma forma de você visualizar isso. Em relação à memória, ele recomenda 8 GB de RAM. Eu tenho agora 16 GB de RAM. Você também pode verificar aqui dentro dessa mesma página, certo? E isso tudo para configurações mínimas. E aí ele fala sobre a resolução mínima do monitor, cita essa resolução. A maioria dos monitores hoje em dia, que você compra, que vem em LED, né? Eles já são Full HD. E um monitor em Full HD, ele tem uma resolução de 1920 por 1080. Então, eu acho que muito provavelmente o seu monitor aí agora já deve estar atendendo essas resoluções mínimas. Mas fica aqui a dica de que o Revit aceita também resoluções em 4K para quem tenha monitores aí mais modernos, certo? Mas isso aqui não costuma ser um problema não. Aí vem os adaptadores de vídeo, que são as famosas placas de vídeo, onde ele diz, né, que tem que ser compatível com o DirectX 11, a grande maioria das placas de vídeo hoje em dia são. Mas o que você tem que ficar ligado é em relação à memória, né, da sua placa de vídeo. No caso, ele especifica que no mínimo tem que ter 4 GB de memória de vídeo. E aí como é que você faz para confirmar essa informação? Você vem pesquisar, gerenciador de dispositivos, e aí você clica aqui em adaptadores de vídeo,
e aí você vai verificar qual é o modelo de processador da sua placa de vídeo. E aí você joga esse nome aqui, ó, GeForce GTX, no meu caso GTX 1660 no Google, que aí você vai encontrar alguns modelos à disposição e lá vai estar informando qual é a memória. No meu caso eu já sei qual é a memória, porque eu montei meu próprio computador, eu já comprei ciente do que eu estava comprando. Então eu comprei a minha placa de vídeo com 6 GB de memória, certo? Então eu também fui aprovado aqui nos requisitos mínimos. Em relação ao espaço em disco, a gente está falando aqui do HD, ele diz que tem que ter no mínimo 30 GB de espaço livre em disco e faz mais algumas menções em relação ao navegador, conectividade com a internet, né? Que é fundamental porque ele verifica a licença, o registro de licença do seu Revit, certo? Em relação ao espaço em disco, eu só deixo uma dica, que você tenha um HD SSD no seu computador, porque se você não tiver, você vai perder muito tempo, porque os HDs tradicionais, eles demoram muito para abrir o Revit, até mesmo o AutoCAD hoje em dia. Então você tendo um HD SSD, você abre muito mais rápido o seu programa, o fluxo de navegação é muito mais rápido, para longo prazo você vai ganhar bastante tempo, certo? Então essas são as recomendações mínimas. Quando a gente vai para o desempenho equilibrado, não muda muita coisa. O que ele aumenta mesmo é a memória. A gente sai de 8 para 16 GB de memória. Então esse seria a memória recomendável para você que vai trabalhar aí com modelos num nível intermediário de complexidade, geometria, informação, certo? 16 GB de RAM estaria atendendo, então meu computador ainda está dentro aí do recomendável. A resolução sobe um pouquinho, mas isso também não é um problema, a maioria dos monitores hoje em dia atende essa resolução. E a placa de vídeo permanece a mesma coisa, assim como o processador. Depois ele entra aqui nos modelos grandes e complexos, onde por alguma razão também processador e placa de vídeo permanece a mesma coisa, ele só aumenta a memória de 16 para 32 GB de memória, ou seja, meu computador já não passaria nos requisitos de memória para modelos complexos, certo? E aí, quando a gente desce mais um pouquinho, ele fala aqui sobre requisitos de conectividade, no caso de você trabalhar com Cloud Work Sharing, ou seja, trabalho colaborativo na nuvem. Quem trabalha com modelos na nuvem, você gasta muita da sua internet, porque o tempo inteiro, quando você salva o arquivo, você faz upload e download. Quando você sincroniza o arquivo com a nuvem, você faz o upload, você está subindo as suas atualizações para a nuvem, e ao mesmo tempo você está fazendo o download, porque você está baixando aquelas novas atualizações da nuvem para o seu computador. Então esse é um processo constante, toda vez que você sincroniza o arquivo, que é o mesmo que salvar o arquivo. Então, acredite, eu já tive uma experiência de trabalho com Cloud Work Sharing e consome bastante da internet, certo? Isso pode fazer toda a diferença entre você ter uma produtividade grande ou uma produtividade lenta. Aqui ele faz algumas recomendações de velocidade, mas sinceramente, aqui é o mínimo 5, o médio 10 e o máximo e o recomendável seria 25, mas eu por experiência própria, eu trabalhei no modelo com 100 megabytes por segundo e eu tive dificuldades. Somente quando eu elevei para 200 foi que eu consegui trabalhar com um nível razoável de tempo, né? Agora sim, diga-se de passagem, o modelo que eu trabalhei também, ele tinha um grau de complexidade grande. Tinha muitos elementos, muitas informações, era um prédio, né, robusto. Então, enfim, fica aí um pouco dessa minha experiência para quem tiver intenção de trabalhar com o Cloud Work Sharing, certinho? E aí depois ele fala um pouco sobre as recomendações para a versão LT do Revit, que é uma versão mais simplificada. Se você ainda não conhece a versão LT, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima, onde eu mostro as principais diferenças da versão LT para a versão original do Revit, certo? Se tiver curiosidade, depois você dá uma olhada lá. Bom, então isso é o que a Autodesk fala sobre os requisitos do sistema para o uso do Revit. O que eu tenho a acrescentar em relação a isso com base na minha experiência? Eu já tenho essa configuração aqui há bastante tempo. Há muito tempo que eu tenho, pelo menos uns 3 anos, eu tenho um i5 da 10ª geração, eu tenho 16 GB de RAM, que são DDR4, inclusive, para quem quiser aí um pouquinho mais de detalhes, né? E eu tenho também essa placa de vídeo, essa GTX 1660 com 6 GB de RAM, certo? Eu trabalho com modelos de baixa e média complexidade. Normalmente eu pego edificações residenciais, torres de até 10 pavimentos, 15 pavimentos,
às vezes eu pego casas também, coisas menores, e eu nunca tive nenhum problema, flui naturalmente. Claro que eu também adoto diversas boas práticas de modelagem, como por exemplo, eu separo a minha edificação em arquivos menores, eu uso muito links e grupos que diminuem também o processamento. Então assim, eu adoto uma série de boas práticas que reduzem a exigência de hardware da minha máquina e eu consigo trabalhar com esses modelos sem nenhum problema com essas configurações que eu tenho aqui. Se você tiver a intenção de montar o seu computador para investir aí, ou então você tem o seu escritório, você quer montar máquinas para a sua equipe trabalhar com Revit, você pode seguir esse modelo que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar, você vai conseguir aí ter, acho que um bom custo-benefício e trabalhar com modelos de baixa até média complexidade, né? Se você for pegar um aeroporto, um shopping, um hospital, talvez, a depender do nível de inserção de informação, a forma como você modela também interfere muito, aí você pode começar a ter alguns pesos. Mas além disso tudo, o que você tem que ter em mente é que não é só o arquivo, mas o que você vai fazer com esse arquivo. Porque, por exemplo, quem trabalha com nuvem de pontos usa um processamento enorme no computador. Eu, por exemplo, não tenho uma máquina boa para trabalhar com nuvem de pontos, mesmo em arquivos pequenos, entendeu? Porque nuvem de pontos são arquivos extremamente pesados. Então, se você tem intenção de trabalhar com nuvem de pontos, essa configuração aqui não vai ser interessante para você. Outra coisa também, se eu quiser trabalhar com renderização, por exemplo, eu não faço renderização hoje em dia, mas vamos supor que eu quisesse investir nisso. Essa minha recomendação também já não serve. 6 GB de RAM normalmente não é suficiente para fazer grandes renderizações. O Lumion, mesmo se não me engano, exige no mínimo acho que 8 GB de RAM. Então assim, não, de RAM não, de 8 GB de placa de vídeo. RAM eu nem sei quanto é. Mas assim, veja que depende muito do uso que você vai fazer do arquivo, não é só o tamanho do arquivo. Por isso que eu digo que essa questão de hardware, ela é muito relativa. Para te ajudar mais nessa questão, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu apresento um manual que foi feito pela Dell, Intel e Nvidia, que são hoje as 3 principais empresas fabricantes de hardware do mercado, onde as 3 se juntaram para estudar cada uso de arquivo que normalmente trabalha com BIM e definir o que seria um modelo ideal de máquina para cada uso. Então ela não leva só em mente o tamanho do arquivo, a complexidade do arquivo, mas principalmente o que você vai fazer com esse arquivo. Então eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, porque lá eu destrincho bem legalzinho esse manual e é gratuito, você pode baixar no seu computador e eu aposto que ele vai ser uma referência muito melhor para você sobre como montar essa máquina do que simplesmente essas recomendações genéricas da Autodesk, certo? Então segue lá esse vídeo e se eu te ajudei, se eu trouxe uma luz para você sobre esse assunto, já aproveita para deixar esse like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E não custa nada, né? Mas valoriza aqui o nosso trabalho, porque convenhamos, dá trabalho para fazer esses vídeos. E no mais, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção hoje e eu te vejo no próximo vídeo.